livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 26 e 27, a gente já leu essa passagem aqui, ela é muito conhecida, mas muito rica. A gente lê, interpreta e sempre tem mais alguma coisa. Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu sempre tento narrar. Eu moro aqui no centro da cidade, de Bacabal, e perto da minha casa, eu já citei isso outro dia, lá na Peniel, tem um bar. E este bar, ele, desde que eu acordo, que eu vou levar meu filho para a escola, ou melhor, desde que eu vou comprar pão na padaria, eu já começo a observar homens 26 e que 27. frequentam este bar e que são alcoólatras. E eu volto do serviço com aqueles mesmos homens, continuam lá, No e mesmo outros lugar. já estão caídos nas calçadas, Meu Deus. praticamente todos os dias, né? Então isso é constante. E um certo dia eu passando ali, eu percebi um desses homens, eu olhei para um homem lá caído na calçada, e eu pensei comigo mesmo: olha, a imagem e semelhança de Deus no chão caído, né? O que a Bíblia diz aqui? E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Ele nos deu poder de gerenciar. Ele disse: e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Nós temos essa autoridade, não temos? Aleluia. Temos, sim. Glória a Nós Deus. temos essa autoridade. Nós dominamos tudo isto. Nós dominamos sobre os peixes do mar. Nós temos domínio sobre as aves do céu. Nós temos domínio sobre o gado, sobre toda a terra. O homem cultiva a terra, não cultiva? Sim. Nós temos domínio sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nos colocou na posição de gerenciar Aleluia. a terra. Glória a Deus. Mas o homem, eu quero citar aqui 4 questões com vocês. Originalidade é uma questão, moralidade é outra questão, racionalidade outra questão e espiritualidade outra questão, né? A originalidade que nós tínhamos com Deus, o homem original, como nós fomos criados, o homem original ali com Deus, Adão e Eva, o homem perdeu essa originalidade literalmente. Depois que ele pecou. Mas o homem também, além da originalidade que ele perdeu totalmente, o homem também não perdeu totalmente a moralidade, mas de alguma maneira essa moralidade de imagem e semelhança de Deus também foi afetada na queda. Aleluia. Foi afetada na queda. Aquele homem aí na calçada que eu citei,
Ele sabe que deve fazer o bem e não faz. Ele se esforça para fazer o bem e não consegue. Primeiro, porque ele foi afetado na sua originalidade. Perdeu totalmente. Mas a moralidade também foi afetada, que ele não pode fazer o que ele quer. Né? Ele sabe que deve fazer o bem e não faz. É por isso que ele está naquele estado. Mas o homem também foi afetado na sua racionalidade. Não perdeu totalmente a racionalidade, mas ele foi afetado com a queda. Quando o homem pecou e caiu, ele também foi afetado na sua racionalidade. Muitas das vezes, ele sabe tudo que ele quer fazer, ele tenta fazer o bem, mas ele leva para o mal. Né? Mesmo ele sendo ali um bêbado na calçada, como ele sendo um político de alta classe, ele sempre tende para o mal. Por quê? Ele perdeu a originalidade com Deus. Então o homem caiu frontalmente. Mas o homem também ele perdeu a espiritualidade, não literalmente, mas parcialmente. O homem procura, nas outras culturas, na África, ele procura sempre um Criador. Procura? Sempre procurou. Desde a Grécia Antiga, desde os tempos mais remotos, Aleluia. O homem procura Deus, porque o homem também é um ser espiritual. Só que ele foi afetado pela queda. O homem também ficou perdido e passou a procurar quem? Adorar a Deus através da lua, através do sol, através até mesmo dos animais. Por quê? Porque ele perdeu a comunhão com o seu Criador. Então ele procura Deus em tudo. Ele procura sentido para a sua existência. Ele procura algo que dê sentido, mas não encontra. Agora, nós como teístas, né, como nós cremos num Deus, nós cremos no Criador, como cristãos, nós somos também criacionistas. Nós cremos que Deus criou todas as coisas. Cremos? Glória a Deus. Nós cremos que Deus criou todas as coisas. Aleluia. Deus criou o universo, Deus criou as estrelas, Deus criou todas as coisas como criação de Deus. Então nós cremos nisto, que Deus criou todas as coisas e criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. A meu ver, não existe assim, de fato, um antagonismo, como eu posso dizer, uma dicotomia entre criacionismo e ciência. Não, eles não se chocam, digamos assim, totalmente não. Né? Apesar que a Bíblia é uma revelação e nem tudo a nós foi revelado. Nem tudo para nós foi revelado. E nem tudo a ciência explica. Verdade. Né? Então nem tudo a ciência explica. E nem tudo para nós foi revelado. Né? Eu quero citar aqui alguns períodos da história, né, que alguns citam, alguns homens citam, como nós somos imagem e semelhança de Deus para cada época. Por exemplo, no período das luzes, né, no iluminismo, período das luzes, no período do homem racional, no período do homem que acreditava em tudo pela racionalidade, eles acreditavam e diziam que a imagem de Deus no homem, no ser humano, é a nossa capacidade de raciocinar. E de fato é. A imagem de Deus no homem era a nossa capacidade de raciocinar. Por que o homem iluminista pensava assim? Porque Deus criou todas as coisas e criou o universo, digamos assim, de forma coordenada, de forma harmônica. Se Deus, o Criador, criou o universo
universo de forma harmônica, ele é um ser, Deus é um ser racional. E nós, como imagem e semelhança dele, nós também somos seres racionais. Aleluia. Portanto, a capacidade do ser humano, na época do iluminismo, a imagem e semelhança nele era a capacidade de raciocinar. Né? E se nós partimos para outra época, depois do período vitoriano, digamos assim, eles diziam que a imagem de Deus no homem seria nossas decisões morais. Não significa que isso não esteja correto, está correto. A imagem de Deus no homem, no período vitoriano, eram as nossas decisões morais. Por quê? Porque Deus é um ser moral. Ou não é? Deus Aleluia. é um ser moral. Glória a Deus. E se nós somos imagem e semelhança dele, nós somos criados parecidos com ele, o homem, portanto, é um ser moral. Amém. É um ser moral. Ele pensa nas suas decisões. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Ou não sabe? Sim. Sabe. Ele sabe o que é certo e o que é errado. E por fim, no período da Renascença, no Renascimento, a imagem de Deus no homem era a nossa capacidade inventiva, criativa. O homem tem a capacidade de criar. Tem ou não tem, irmão? Tem sim. Tem. Vocês estão sentados numa cadeira porque alguém criou. Aleluia. Nós estamos debaixo desse teto porque o homem, com a capacidade criativa de Deus, o criou. Se Deus é o Criador e Ele criou todas as coisas, e nós temos imagem, nós somos imagem e semelhança dele, portanto também nós temos a capacidade de criar. Sim. No ar, né? Tudo. Deus nos deu essa capacidade. É por isso que diz aqui em Gênesis que Ele nos deu domínio também sobre todos os seres. Né? E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. A capacidade de gerenciar. Aleluia. Administrar. Né? Nós não temos a capacidade, só que essa nossa capacidade, ela é limitada. Nós não temos a capacidade de criar um outro homem. Nós não temos a capacidade de criar um outro universo. Não. Né? Só ficou para ele. Então, o Deus é o Deus que nós cremos todo-poderoso. Ele é todo-poderoso. Né? Ele tem os atributos que pertencem só a Ele. Amém. Glória a Deus. Então, são os atributos só dele. Então, quais são os atributos mais conhecidos de Deus? Ele é poderoso. Ele é amoroso. Ele é justiceiro. É um Deus de justiça. Né? E ele é o Deus de milagres, né? Sim. Deus de maravilha. É inexplicável. Ele é Então, ele tem todo o poder. sabe? Né? Ele tem todo o poder. Glória a Deus. Ele é um Deus onisciente, né? Onipresente e É um Deus onipotente. onipresente. E é um Deus onipotente, que a gente já citou aí, tem todo o poder. Se ele é um Deus onisciente, nós não temos essa capacidade de onisciência. A capacidade de onisciência é um atributo que pertence só a Ele, só a Deus. Nós temos a capacidade de conhecer o pensamento do irmão Richard ali? Não, Não, nem o coração. Não. nem o coração. Nós temos a capacidade de perceber o pensamento do nosso irmão Agostinho que nos visitou? Não temos, porque nós não somos oniscientes. Esse atributo pertence a Ele. Aleluia. Deus criou a sua imagem e semelhança, mas pronto. Né? Deus, desde da criação do homem, Ele já colocou limite.
acho que tem que pensar nisso. Se vocês comerem essa linha aqui, certamente vocês vão morrer. Então Deus colocou limites, estabeleceu limites, né? Então, o que Davi disse? Senhor, para onde me irei do teu espírito? Meu Deus, para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu descer os mais profundo abismo, eis que aí estás também. Aleluia. Né? Senhor, se eu tomar as asas da alvorada e vou habitar nas extremidades dos mares, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Aleluia. Davi entendia que o Senhor, Deus, era onisciente, ou é onisciente. Aleluia. Conhece todas as coisas. Conhece o seu levantar, o seu deitar, o seu caminhar. Então Aleluia. Deus, ele é onisciente, ele é onipotente e ele é onipresente. Glória a Deus. Onisciente porque conhece todas as coisas. Onipotente porque tem todo o poder nos céus e na terra. Onipresente porque está em todo lugar no seu domínio. Aleluia. Deus é o único que possui esses atributos. Aleluia. Deus é o único onisciente, onipresente e onipotente. O salmista Davi, irmãos, percebia isso com muita certeza. Glória a Deus! E Deus nos criou conforme a sua imagem e conforme a nossa semelhança. Mas a palavra Gênesis, né, que a gente leu aqui, de onde ela veio, o que quer dizer? O que quer dizer essa palavra? Gênesis? É princípio, né? Começo, né? Sim, a palavra Gênesis significa origem, princípio, começo. Começo. Esse livro conta de que forma tudo que existe começou e como surgiu o universo. Tudo que existe começou e como surgiu o universo. Se vocês forem observar, no budismo, o universo, para eles, é o universo eterno. Ou seja, nunca teve começo nem fim. Não tem fim. Os budistas. Para os antigos gregos, também, o universo sempre existiu. Sempre existiu. Os antigos gregos. Mas a maioria, irmão, dos físicos que investigam a estrutura e a história dos cosmos, a maioria deles advogam que houve no universo um começo, um início definido no tempo e no espaço. Houve um começo. Assim como diz a Bíblia. O que é que a Bíblia diz? E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aleluia. Ou seja, do nada, com o poder da sua palavra, o universo veio à existência. E então, teve um começo. Então, os gregos e os budistas, o universo sempre existiu, sempre esteve aí. Mas os próprios físicos atuais, eles investigaram isso e perceberam que houve um início. Assim como a Bíblia fala. Houve um começo. Né? Então houve um início, que muitos chamam aí de Big Bang. Né? De Big Bang. E as escrituras também nos provam que teve um início. Né? Então o livro de Gênesis, irmão, explica também como surgiram os animais, como eu já falei, os seres humanos, né? Deus criou o homem conforme a sua semelhança, Adão e Eva, o pecado e o sofrimento. Então o livro de Gênesis ele explica tudo isso. Explica como surgiu os animais, o ser humano, o pecado e o sofrimento. Como eu falei lá no começo, né? A originalidade, onde o homem caiu, pecou e caiu frontalmente. Então a autoria do livro de Gênesis é de Moisés. Aleluia. Moisés escreveu o livro de Gênesis. Ele foi escrito durante a peregrinação no deserto por volta do ano de 1500 a.C. Isso segundo
grupos mais conservadores, né, estudiosos conservadores. Alguns estudiosos, irmãos, dividem o livro do Gênesis em duas partes. Quais são? Primeira, do capítulo 1 ao 11. A primeira parte, ela vem do capítulo 1 ao 11. Conta tudo como começou, como o princípio criou Deus. De 1 ao 11. A segunda parte, do capítulo 12 aos 50, relata a história dos patriarcas hebreus, Abraão, Isaque, Jacó e seus 12 filhos, que foram o começo das 12 tribos de Israel. Aleluia. Então o livro de Gênesis se divide nessas duas partes. Então nós estamos falando apenas dessa primeira parte, ou seja, do capítulo 1 ao 11, como tudo começou. Glória a Deus. Aleluia. Como tudo começou. O livro de Gênesis é um dos livros mais ricos da Bíblia Sagrada. Um dos livros mais ricos da Bíblia Sagrada. Fala toda a história. É um livro fundamental. Oi? Meu aniversário. Ah, ele está falando. Glória a Deus. O livro do Gênesis é um dos livros fundamental para o conhecimento de toda a teologia cristã. Como eu falei no começo, uma má interpretação deste livro pode alterar drasticamente o fundamento do cristianismo. Entendeu? Uma má interpretação deste livro pode alterar drasticamente os fundamentos do cristianismo. Eu citei até algumas seitas, né? Esse homem que o senhor está lá na Assembleia hoje? Na Assembleia? Esse homem que estava lá na Assembleia? Esse homem que o senhor... Não. De São Luís. Estava por telefone, por WhatsApp. Né? Do cristianismo. Então tá. Então a gente falou de algumas seitas que surgiram, como os mormons. Os mormons, irmão, eles interpretam a imagem e semelhança de Deus literalmente. Literalmente quer dizer corpórea. Mas a Bíblia fala que Deus é espírito. Ele não tem sexo. Deus é espírito. Importa que seus adoradores O adore. em espírito e em verdade. As testemunhas de Jeová também. Tudo foi uma má interpretação aí. Eu tenho até uma literatura das testemunhas de Jeová, eles falam, eu não acredito no Espírito Santo, você falou, como uma pessoa, como um ser pessoal, é uma força ativa de Deus. É uma força ativa de Deus. Tanto é que na literatura dele, eles escrevem Espírito Santo com letra minúscula. Com letra minúscula. Com E minúscula. Melhor dizendo, Espírito Santo. Naquela época que João Batista, né, eles ainda acredita lá do Velho Testamento, né? Sim. Então, pode falar, irmão. E eles não comemoram, né? Bom, o dia que aconteceu comigo era um ponto, né? Eu tinha uma irmã que é testemunha de Jeová, né? E por acaso a Rebeca estava completando o ano, dia 19, né? Aí ela disse, mas você vai comemorar não? Eu disse, não, eu respeito a sua religião. Eles não comemoram aniversário. Eu nem sabia. Eles não comemoram aniversário. Dá uma ideia, Tem né? que comemorar a vida, né? Estar na palavra de Deus, se alegrar com se alegra, e chorar com que chora. E é motivo de alegria. De sua vida, você está comemorando o seu dia que você nasceu, né? Sim. Então existem muitos erros doutrinários, né? Porque ele segue lá, porque João Batista, né? Foi dado, né? Que mediu a cabeça dele, né? No dia da festa, a Herodes, né? Herodes pensa em tudo, aí ela pediu a cabeça de João. A mãe dela mandou que ela foi dançar para ele, né? Como está lá na palavra. E ela disse, eu quero a cabeça de João Batista, que estava lá na prisão. E ele deu, né? Aí eles seguem essa ceia, que não comemora o aniversário, que era o aniversário de Herodes, né? Aí eles seguem lá. Isso aí. Que não tem nada a ver, porque a vida continua.
Cristo, quando veio, ele lavou e tudo isso foi lavado para nós estarmos aqui falando. Né? Sim. Aleluia, Eles glória a acreditam Deus. que eles vão morar aqui na terra. O paraíso vai ser aqui na terra. Paraíso na terra, É, né? e Cristo não veio buscar a igreja dele. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam que eles vão morar aqui. Entendeu? Vai ser tudo verde, vai se transformar. É por isso que é importante a nossa declaração de fé. Exatamente. Então, bem ali a nossa declaração de fé é aquilo que nós cremos, como as Escrituras Sagradas dizem. Então, tudo referência bíblica. É por isso que é importante a gente sempre tratar deste assunto. É verdade. É muito bom esse culto hoje, porque ensina tudo sobre. O culto de terça-feira é a escola bíblica. Então, tem toda a vida que tem que bater. E lá você aprende toda a sua Sobre a sua doutrina, né? Então a gente vê os adventistas também, né? Então a gente tem pontos doutrinários que não batem. Não bate com ele, né? é verdade. Não é maldição, irmão. É isso. Isso é o dia do Senhor. Eu não vou comemorar. Eu estou falando que hoje é o dia dela, é o dia dela nasceu. Isso. Já com os batistas, com os presbiterianos, com os como posso dizer, com outras denominações, a gente não tem esse conflito por questões doutrinárias. Nós temos certas divergências em usos e costumes, né? Isso muda de região para região. Mas o que é doutrinário, o que é fundamental, a gente não tem conflito com eles, porque é o mesmo fundamento. Jesus é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa, né? Então nós cremos nas mesmas questões, nas mesmas doutrinas. Tem um teólogo conhecido até por alguns, por outros não, ele diz assim, o que ele escreveu? O cristianismo, ele não começa com a ordem aceite a Cristo como seu Salvador. Ele começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. E somente a partir desse ponto estamos prontos para explicar a causa original de toda a perdição e a resposta para ela na morte de Cristo. Entendeu? Então ele vai lá para a origem, lá para o Gênesis. Mas o que é imagem e semelhança? É a aparência, né? Aparência, parecidos. Em termos mais simples, né, digamos assim, uma linguagem mais simples, a imagem e semelhança de Deus significa que fomos feitos para nos parecer com Ele. Né? Somos parecidos com Deus. Somos feitos para sermos parecidos com Deus. Mas em que aspecto? Né? Em que aspecto nós somos parecidos com Deus? Em bondade, né? Em amor, né? Tudo isso, espiritualmente falando, é nisso, né? Sim. Tudo que você reflete de Deus é o seu amor, a sua solução, tudo isso é de Deus, que você vê, não é? E o amor também, né? É uma semelhança, eu coloquei aqui, é uma semelhança mental. Eu falei de racionalidade no começo, né? Vocês lembram? É uma semelhança mental, é uma semelhança moral, né? É uma semelhança moral, é uma semelhança social, é uma semelhança emocional e é uma semelhança espiritual também. Mas também o amor, né? O amor. Se Deus é amor, nós também somos. Né? Nós sentimos amor por alguém, nós sentimos compaixão por o perdido, nós sentimos amor pelos nossos filhos. Isso também é um efeito da imagem e semelhança dele. Então, é uma semelhança mental, como eu já falei. Se é uma semelhança mental, é porque, já expliquei, que ele é um ser racional, que nós também somos. Se ele é um ser moral, né? Nós também somos morais. Somos seres morais. Fomos criados com isso. Nós somos também seres sociais. O homem é um ser social. O fato de nós estarmos aqui na igreja é uma prova que o homem é um ser social. Ele precisa se relacionar.
Você pode observar na pandemia, quando muitos ficaram presos em casa, caíram em depressão, caíram em angústia, muitos se mataram, tiram sua própria vida, porque o homem precisa desse contato com o outro. Por quê? Porque é inerente à existência do homem, ou seja, faz parte da sua existência.